Para nos tornarmos plenamente conscientes, precisamos correr na frente da ilusão e do engano, ultrapassando cada véu de separação, destruindo todas as aparências de desigualdade. Quando isto for conseguido, todas as centelhas de vida dentro da criação despertarão no corpo humano e, literalmente, dançaremos um sonho vivo. Joaquim Muriel Spinoza. O caminho sempre presente. Lá longe no céu estrelado reside o potencial de tudo o que pode vir a ser, escondido da vista, no mundo natural, onde nossos olhos humanos não podem enxergar. Mas o eterno presente faz parte do espaço sagrado do Espírito, dádiva infinita do Criador, oferecida a esta raça humana, filha da Mãe Terra. Quando viajamos para o agora, dançamos o sonho mais uma vez, em volta da fogueira coração do mundo, enquanto as faíscas de vida voam ao seu redor. O sonho que desperta manifesta formas humanas e terrenas, e de acordo com um padrão sagrado, o universo consciente se transforma. Jaime Sans. O sétimo caminho da iniciação. A direção de dentro, ou a direção do agora da roda da cura. Meus ancestrais Cherokee e Seneca tinham 2 nomes diferentes para a 7ª direção da roda da cura. Na tradição Seneca, a 7ª direção é chamada direção de dentro, enquanto os Cherokees a chamam de direção do agora. Os 2 nomes servem perfeitamente, porque descrevem 2 dos aspectos característicos do 7º caminho. O ponto de vista Seneca é que devemos levar tudo o que aprendemos para o nosso ser interior, para depois utilizar a sabedoria obtida em todas as direções em nossos corpos físicos. Do ponto de vista Cherokee, o agora também significa trazer a sabedoria de todos os caminhos para o corpo, estando plenamente presentes e caminhando com a beleza em todos os momentos. No 7º caminho, temos a capacidade de entrar no passado e no futuro à vontade, e o ato da presença plena adquire uma nova importância quando abraçamos o instante eterno da direção do agora. Quando estamos plenamente presentes, nós nos tornamos a soma total de todas as forças contidas em nossas árvores genealógicas, vencendo as fraquezas das 7 últimas gerações. Quando estamos equilibrados, somos o ponto focal de tudo o que será possível no futuro, porque estamos nos relacionando com tudo o que está aqui agora. Nós abrimos os caminhos da consciência para que as próximas 7 gerações possam segui-los. O tempo flui através de nós, mas não estamos limitados por sua passagem, porque abraçamos o aspecto eterno da humanidade e somos extensões vivas da chama eterna do amor. Respeitamos a força vital e as centelhas de consciência existentes em todas as partes da criação, enquanto permitimos a nós mesmos sermos parte integrante do todo. Os videntes do Sul têm uma perspectiva ligeiramente diferente, ensinando que o 7º caminho nós nos tornamos extensões do fogo da criação. Cada centelha de vida dentro de todos os átomos existentes no universo passa a ser considerada parte do corpo humano e da consciência imortal de nossas essências espirituais. Quando nos defrontamos com as lições do 7º caminho, experimentamos vida em todas as células do corpo, e a consciência de nossas essências espirituais se entrelaça de forma plena com a parte biológica do ser humano. A parte mais densa do ser humano é a forma física, este corpo feito de carne e osso. O veículo sagrado que contém o espírito é ativado de forma espantosa quando estamos no 7º caminho. Ao chegar ao 7º caminho, já estamos plenamente conscientes de que as partes intangíveis do ser humano contêm energia.
Essas partes sutis da humanidade contêm as centelhas do grande fogo da criação, que é a força vital criativa do grande mistério. Depois de ativadas, estas centelhas de vida se tornam faróis vivos que emitem e recebem força vital, ligando-se a todas as outras formas de vida e criando uma teia que vive e respira. O intangível desce e se torna parte da estrutura celular material do corpo humano. Quando atingimos este novo ponto de vista sagrado, o manto de cura, feito de matéria sólida, se torna vivo. Os padrões ou desenhos do manto de cura, que antes pareciam imóveis e sólidos, agora começam a se mover e a mudar. Cada coisa viva ou cada objeto físico que vemos parece estar flutuando em camadas de padrões, ritmos e cores, fazendo com que tudo o que vemos pareça se mover ou respirar, pleno de vida. Algumas pessoas começam a entrever estes padrões quando permitem que sua imaginação veja formas e rostos nas cascas das árvores ou nas pedras do rio. Nos caminhos anteriores, esta capacidade foi desenvolvida quando mudamos ligeiramente nossa forma de perceber as coisas, permitindo que os espíritos da natureza trouxessem a centelha de vida e os padrões dos objetos sólidos para a nossa área de percepção. Outras pessoas experimentam esses padrões móveis quando estão em estados alterados de consciência ou em meditação. Muitas culturas usaram cerimonialmente as plantas sagradas para retirar por algum tempo os véus que existem entre os seres humanos e o manto de cura. O manto de cura cobre tudo o que é vivo e é composto por padrões cambiantes ou partículas móveis de energia que estão dentro dos objetos aparentemente sólidos da realidade física. Algumas pessoas que têm dons extrasensoriais desde a infância notam uma pequena diferença nas cores da energia que envolve os objetos, ou uma nova intensidade no espectro das cores. O manto de cura, contendo os padrões energéticos da vida, forma a solidez do cotidiano. Quando atingimos este nível de experiência, vemos não apenas os padrões translúcidos de energia, mas também a energia que flui através das moléculas de matéria sólida e interage com as outras formas de vida. Algumas pessoas que estão trilhando o sétimo caminho precisam aprender, nessa altura, a tornar coisas sólidas de novo, para que não sofram acidentes ao esbarrarem em objetos que para elas são transparentes. Você não pode levar nada consigo, a não ser simbolicamente. Ao iniciar o sétimo caminho, eu fui agraciada com um sonho que fiquei sem entender direito durante muitos anos. No sonho, eu voava. Olhava para o meu corpo e ele havia se tornado o corpo de uma coruja. Eu voava através do primeiro de 7 arcos maias, recobertos de simbolismo, sob a forma de uma antiga estrela maia. Eu não conseguia ver as mensagens cifradas, a não ser de forma simbólica. Passei pelo primeiro arco e voei direto para um pequeno sol, passando por dentro dele. O sol explodiu em um arco-íris de cores e luzes, semelhante a fogos de artifício, disparando chuveiros coloridos para o céu. O segundo arco continha mais símbolos esculpidos. Depois de passar por este arco, entrei em um outro pequeno sol, que também explodiu em cores. Este processo continuou se repetindo até que passei pelo sétimo arco. O último sol era muito maior e meu corpo de coruja pegou fogo, tornando-se uma fênix. Neste momento eu me transformei nas chamas e depois nas cinzas. As cinzas se dissolveram e viraram um glorioso arco-íris de luz, que enviava majestosos raios de cores radiantes através dos arcos que eu acabara de atravessar. Os raios de cor escorreram como um arco-íris líquido, cobrindo a Terra. Nosso lindo planeta começou a tremer, e um arco-íris giratório surgiu nos 2 polos.
enviando jatos de luz colorida para todo o universo e se espalhando em todas as direções, enquanto a Mãe Terra girava em sua órbita ao redor do Sol. Depois de refletir sobre esse sonho, entendi que a mensagem era que eu havia ultrapassado os véus da separação e estava começando a lidar com algumas das lições do sétimo caminho. Eu precisara utilizar a cura da coruja, que significa discernimento e sabedoria, a cada rito de passagem, para atravessar os arcos maias contendo os símbolos de tudo o que precisa ser compreendido. Entendi que os símbolos que levamos conosco, através de todas as iniciações, são moléculas codificadas, encontradas na dupla hélice do DNA, que muda à medida que o contexto biológico, emocional, intelectual e espiritual do potencial humano evolui. Os símbolos eram formas geométricas semelhantes a círculos estampados na vegetação ou desenhos grafados na pedra, sendo o resultado da mudança do DNA resultante da troca de fiação em cada portal de consciência. Tive um vislumbre do futuro naquele sonho, sendo-me mostrado que as mensagens codificadas nas moléculas geométricas estão conectadas às sinapses cerebrais e que o DNA um dia será descoberto pelos cientistas. O mapa da consciência humana em desenvolvimento estará então disponível para a humanidade. No sonho, recebi uma clareza maior a cada sol e entrevi a totalidade simbolizada por todas as cores do arco-íris. Quando meu corpo se tornou a fênix e depois as cinzas, tudo o que eu acreditava ser foi destruído e minha essência espiritual emergiu, irradiando os aspectos multicoloridos de minha consciência de volta através dos arcos maias e do meu corpo físico, atingindo toda a vida em nosso lindo planeta. Já não havia mais separação entre meu corpo, meu espírito, minha consciência, outras formas de vida, o universo, o grande mistério e a Mãe Terra. Esse sonho, com seu respectivo rito pessoal de passagem, ocorreu em março de 1989 e até hoje continuam brotando compreensões intrincadas e nuances sutis, enquanto observo antigos insights sendo refletidos de volta para mim através da beleza dos processos de transformação de outras pessoas. O sétimo caminho contém muitos níveis e muitas camadas, reveladas aos poucos à medida que caminhamos atentamente, aplicando à vida cotidiana as percepções multifacetadas desenvolvidas em nosso caminho. Existe um ponto nesta trajetória, onde o excesso de sensibilidade anterior tem que ser equilibrado através da reintegração à consciência celular do corpo. Este processo tem início quando se atravessou o vazio, o âmago do grande mistério, o centro do universo, e é preciso retornar ao uso pleno da forma humana, a antena que recebe todos os sinais da consciência universal. Este processo torna o corpo plenamente importante para os aspectos espirituais do ser. Eu gostaria de descrever um por um os estágios que atravessei em minha jornada, para que uma visão geral possa ser recebida por cada leitor, que eventualmente passará por eles, à sua própria maneira, em milhões de formas diferentes. Vazio depois do vazio. Depois de retornar do vazio, torna-se necessário reestruturar novamente nossos sagrados pontos de vista, reconectando-nos ao desejo. Por exemplo, se realmente assimilamos o vazio, talvez seja necessário recriar o desejo de viver, de ter companhia, de criar, o desejo sexual e o desejo de entrar em contato com nosso propósito de ser. A imensidão vazia de Kunabiku talvez tenha eliminado todos os mecanismos de ação, criando um estado de ser tão sereno que é necessário um enorme esforço simplesmente para encarar o desafio de se reconectar ao propósito espiritual da nossa existência na Terra.
existe a ilusão de que estamos completos e torna-se muito difícil reconhecer que o trabalho está apenas começando. Que trabalho? Estar plenamente presente e resgatar todos os níveis de consciência adquiridos ao longo do processo de trazer a consciência universal para a estrutura celular do corpo físico. Começamos reativando as 357 percepções sensoriais existentes dentro da memória celular, aterrando ao planeta nossa percepção da forma física e do corpo. Tanta energia flui através do corpo, que precisamos estar continuamente em movimento e também fazendo exercício para manter o fluxo de força vital circulando livremente, como também a energia que nos conecta à Terra. Depois de reestruturar nosso propósito de ser, precisamos desenvolver a habilidade de mudar o foco da atenção à vontade. Isto é, precisamos manter uma visão sólida da vida cotidiana para continuarmos a ser eficazes no mundo físico. Além disso, podemos também querer aprender como mudar o foco da atenção entre as diversas dimensões sutis e a energia dos pensamentos. Quando aprendemos a fazer isso, é necessário ser bem preciso para poder discernir instantaneamente as intenções existentes em qualquer situação que contenha muitas energias diferentes e muitos níveis de percepção. Um mecanismo de resistência que muitas pessoas desenvolvem é o fato de que no início do 7º caminho, manter todos esses pontos de vista é algo muito exaustivo. Por isso, algumas pessoas decidem focalizar apenas uma área, dando uma olhada rápida nas outras sem permanecerem plenamente presentes nem vigilantes. Cada vez que isto acontece, os testes surpresa começam imediatamente a produzir toques de despertar. Por exemplo, podemos ser testados em qualquer das lições antigas no instante em que permitirmos que a nossa atenção vagueie ou se torne relaxada demais. Talvez seja um grande choque descobrir que fomos enganados por uma outra pessoa quando estamos tentando ser espiritualmente compassivos. Ao não enxergar o óbvio em qualquer situação, ou não falar nem manter limites adequados, podemos ficar com o coração mole demais, entrando sem querer em situações desagradáveis. É preciso permanecer plenamente aterrados, caminhando nossa fala na vida cotidiana, mantendo nossas percepções do mundo intangível, mas não as considerando mais importantes do que estar presente agora, no mundo físico. A incapacidade de trocar de foco instantaneamente entre uma dimensão e outra pode ser desastrosa quando nossa atenção for exigida por uma situação de perigo ou uma emergência médica. Apesar deste caminho de 7 níveis de transformação ir gradualmente refinando nossa capacidade de estarmos presentes, cada nível nos exige equilíbrio para poder fazer isso. A arte do equilíbrio é muitas vezes menosprezada pelas pessoas que caem na ilusão de terem chegado lá ou atingindo suas metas. O 7º caminho não é a meta. Viver a vida física com graça ilimitada, percepções aumentadas, presença aterrada e compaixão, enquanto ao mesmo tempo se continua a evoluir e a servir, é uma das escolhas que nos são oferecidas. As decisões individuais variam, e mesmo neste estágio de desenvolvimento, existem desvios e ciladas da iluminação que no passado já seduziram muitos viajantes, ancorando a vida com simplicidade e sabedoria. Relacionar-se com as outras pessoas em seus respectivos níveis de compreensão, em vez de presumir que todo mundo fez seu trabalho interior e tem uma integridade impecável, é algo que com certeza manterá o coiote longe. Também precisamos ter compaixão para com aqueles que estão aprendendo suas lições, aceitando quando eles se demonstrarem insensíveis ou simplesmente desatentos ao presente. Minha impaciência para com as pessoas e minha falta de compaixão para comigo mesma
foram um aprendizado duro durante o 7º caminho. Uma amiga com quem conversei sobre estas questões me lembrou que a compaixão e a paz interior são encontradas e acumuladas ao longo do tempo. Exatamente como as lições, a graça e a paciência que escolhemos ter são aprendidas através da experiência. Nossa compaixão por nós mesmos e pelos outros é uma maneira de investir força vital para colher o benefício do domínio da compaixão e da paz interior. É evidente, então, que para poder manter o equilíbrio, caminhar nossa fala envolve todo um novo conjunto de disciplinas que exigem muita energia, aterramento, compaixão, intenção focada e a capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros. A exploração dos mundos intangíveis só vale a pena se puder ser aplicada à vida cotidiana. Uma maestria deste nível exige uma certa dose de atenção colocada na parte tangível e outra na parte intangível daquilo que queremos acessar. Este ato de equilíbrio tem duas dificuldades importantes. Uma delas é que alguém que se entregou totalmente ao vazio abandonou verdadeiramente qualquer desejo de se concentrar em qualquer coisa, muito menos em manter vários pontos de foco diferentes ao mesmo tempo. O desejo de focalizar qualquer coisa precisa ser reconstruído a partir do novo ponto de vista sagrado, juntamente com qualquer outra parte de nossa vida que ainda mantenha significado, importância ou validade. Encontrar um número suficiente de pontos de ancoragem para continuar vivendo no plano físico pode se revelar uma tarefa difícil. Algumas pessoas se afastam da vida mundana nesse estágio, vivendo como eremitas, porque não veem onde está o próximo rito de passagem. Continuar a interagir com o mundo e desejar servir é uma escolha dura, que exige muita coragem e muito compromisso. O segundo desafio ocorre quando sentimos que uma enorme quantidade de força vital está começando a retornar para nós, caindo como um trovão sobre o corpo físico. A questão aqui é como utilizar esta quantidade monumental de energia e ainda continuar a manter a ligação com a Terra e com todos os outros níveis de consciência simultaneamente. Aprendemos então quanto foco devemos alocar para cada área de nossa vida e quanta atenção é necessária para manter a harmonia de cada setor. Se você se lembra daquele exemplo do malabarista de circo que girava vários pratos em cima de bastões, imagine agora que isto precisa ser reaprendido, porque tudo o que você sabia foi abandonado durante a jornada através do vazio. Ao contrário do processo de ascensão, que nos levou à direção acima e que depois nos fez juntar o que estava em cima com o que estava embaixo, o terceiro desafio é o processo de descida. À medida que descemos, atravessamos os nossos níveis anteriores de inconsciência ou de consciência, juntamente com todas as questões que já enfrentamos, mas sem absorver novamente esses comportamentos. Como um gigantesco teste surpresa de revisão, a vida reflete de volta para nós todas as emoções, as ideias fixas e os comportamentos que já tivemos, devolvendo cada faceta de nossa jornada através das ações dos outros. Enquanto nossa energia continua a se reciclar, passando pelas camadas de consciência e a seguir voltando para dentro do corpo, atravessando depois a Terra e retornando novamente ao corpo. Experimentamos em nós todas as forças que no passado estavam em conflito, umas com as outras. Os testes surpresa de revisão começam quando temos que estabelecer novamente nossa paz interior, sempre evitando se segurar em qualquer camada energética durante todo o processo de descida e religação. Mais uma vez somos lembrados que tudo o que jamais existiu, em qualquer lugar, ainda está lá. Que choque! Isso se aplica a nós também, porque realmente banimos o tempo. Cada questão
nunca enfrentada por nós ou já vencida, pode se apresentar no agora. Aprendemos a focalizar o presente ao reconhecer o quanto vencemos no passado, aterrando completamente o corpo, para não começarmos a escorregar para nossas experiências passadas ou história pessoal. A percepção de que todas as nossas feridas e questões ainda existem na nossa consciência, em outras camadas de tempo, é um grande desafio que nos força a estar presentes em cada momento, para não experimentar de novo tudo o que já passou. A reconstrução de uma forma de encarar o tempo no mundo físico pode nos ajudar a não reproduzir nem reviver nossos problemas passados, quando estamos diante de outras pessoas que estão aprendendo as mesmas lições que aprendemos ontem. O jogo de projeção do coiote. Quando a energia retorna, depois de emergirmos do vazio, se reagirmos quando encontramos uma situação capaz de mexer conosco, teremos o choque de perceber as mesmas emoções aparecendo de novo. Neste caso, precisaremos decidir como vamos senti-las e depois soltá-las de forma criativa. Nesta parte do processo de descida, temos que caminhar nossa cura pessoal no templo da cidade. Este desafio nos lembra que ainda somos muito humanos e que nada do que experimentamos significa grande coisa se não pudermos lidar com a vida quando a coisa aperta. Este é outro ponto onde é preciso perdoar a si mesmo. Estamos no processo de atingir um estado de graça. E se formos muito duros para conosco, porque ainda não sabemos caminhar sobre a água, as lições que virão vão nos humilhar, até aprendermos a amar a nós mesmos tão incondicionalmente quanto amamos aos outros. Um dos obstáculos que vão surgir é o conselho bem intencionado dos outros, que não tem a menor ideia do que está acontecendo em nossa vida, mas que acredita saber tudo sobre o assunto. Bem-vindos ao jogo de projeções do coiote. Tudo é feito com espelhos, e todos os reflexos são iguais. Se ainda não passamos por isso, é só uma questão de tempo. Em algum momento estaremos lá. E se já passamos por isso e não queremos voltar, é melhor usar nossa autoridade pessoal para permanecer ancorado no agora. O bom humor ajuda a tornar o processo mais fácil, porque nesse caso podemos defletir as projeções, sem fazer julgamentos. Se não restabelecermos nosso equilíbrio, suavemente ao emergir do vazio, correremos o risco de sermos sugados de volta para a fragilidade e a confusão humanas. As coisas podem ficar difíceis se tivermos assimilado nada e emergirmos como se estivéssemos nos transformado em um buraco negro. O buraco negro do vazio que assimilamos suga o universo e toda a consciência, enquanto pensamos como vamos reestruturar as coisas do centro para fora, para poder redescobrir algum tipo de identidade. Quando não sabemos como devemos ser, nem como ter vontade de continuar a viver, o processo de reestruturação pode nos confundir mais ainda. Explorando os aspectos cósmicos do corpo. Ao redirecionar a força vital através do corpo para ser usada no plano físico, nós ativamos centelhas de vida dentro da estrutura molecular da forma física. O mapa do universo emerge dentro do corpo, e a consciência em todos os níveis começa a responder a cada vez que colocamos nossa atenção em uma determinada coisa. O perigo é que precisamos nos manter no agora, evitando o passado e o presente. A capacidade de encontrar qualquer coisa no universo, localizando-a instantaneamente dentro de nossa consciência e conectando-a à consciência celular, é a culminação de nosso processo terreno, ou de aterragem. Estar completamente aterrado e presente é algo que nessa altura adquire um novo sentido. Nós podemos, neste ponto, perceber os filamentos de tecido muscular se separando e se unindo ao fazermos ginástica,
e sentimos a corrente de energia que se desloca através de nós, ou que fica presa em várias partes de nosso corpo. Quando aprendemos a fazer isto, é porque nos tornamos realmente aterrados e conscientes da estrutura celular de nosso corpo, além da vasta consciência espiritual que reside internamente. Cada molécula dentro da pele parece se mover e formar padrões, como símbolos ou mapas, mostrando as diversas camadas do universo, ou as partes da Mãe Terra, onde existem portais abertos para outras dimensões. Por mais surpreendentes que sejam, estas habilidades paranormais podem ser acessadas facilmente quando estamos realmente aterrados. Com o tempo, percebemos que os universos de consciência dentro de cada célula do corpo podem ser muito divertidos de explorar, tanto quanto foram as camadas do universo. Então, aprendemos a monitorar os fluxos energéticos nos órgãos e nas células, e começamos a entender certos processos de regeneração que ainda não foram explicados pela ciência. Nós podemos perceber os padrões radiantes de energia contidos no corpo e vemos como são reciclados através da Terra. Estes pontos interligados de consciência nos oferecem um espectro de cores totalmente novo. Sabemos que o espectro de cor no mundo físico vai do magenta ao verde-limão, enquanto o novo espectro começa com o amarelo damasco e vai até um turquesa intenso, diferente de qualquer azul esverdeado que possa se experimentar visualmente. Ao seguir os padrões, cores e sentimentos, monitoramos a energia dentro da Terra e vemos como ela afeta o coração humano. Podemos observar como o corpo responde à energia, notando como a energia molecular fica presa nas moléculas quando perdemos foco ou equilíbrio, ou quando não a movemos através do exercício físico. Podemos ter consciência aguda de como nossos pensamentos negativos e nossos julgamentos afetam a estrutura celular do corpo, até mesmo criando células renegadas ou degeneradas, se permitirmos que a negatividade nos afete. Quando desenvolvemos a capacidade de usar a consciência celular e as antenas de dentro do corpo, teremos reintegrado nossas essências espirituais à forma física. Neste ponto de desenvolvimento, as várias mudanças na energia da Terra podem ser sentidas tão facilmente quanto nossas próprias emoções, mas precisamos desenvolver a capacidade de individuação para manter uma visão geral nítida. Quando ocorre uma erupção vulcânica no Caribe, nós experimentamos alguma diferença na força vital que flui em nosso corpo. Talvez venha a sensação de uma onda diferente do fluxo habitual. A consciência das sutilezas das diversas energias é uma arte, como tudo mais. A pessoa que está no sétimo caminho pode escolher se tornar fisicamente sensível ou pode decidir manter uma posição de distanciamento, olhando de longe para o local onde a energia é percebida, mas não permitindo que ela interfira com a harmonia do corpo. Eventualmente, aprendemos a aceitar essas sensações corporais, porque são parte do ser. O que significa ser no sétimo caminho? Significa acolher toda a consciência, todas as formas de vida, todas as centelhas, todos os níveis de consciência e sentir tudo isso fisicamente dentro do corpo. Não existe separação, porque nos tornamos um ser ou um ponto de consciência interrelacionado totalmente presente dentro do todo da criação. Apesar de muitas pessoas já haverem experimentado breves vislumbres destas habilidades proféticas que implicam uma sensibilidade especial, geológica ou física, nos caminhos anteriores, a passagem pelo vazio apaga a necessidade de se agarrar a estes talentos como parte da identidade espiritual. Se decidirmos que desejamos estas habilidades porque elas são necessárias ao nosso papel espiritual, podemos resgatá-las. Quando atravessamos o vazio e saímos do outro lado, quaisquer ilusões sobre façanhas paranormais ou oráculos oniscientes desaparecem completamente.
caso estas habilidades não contribuam para o nosso verdadeiro propósito espiritual. O coiote nos lembra, às gargalhadas, que se nossa essência espiritual não tiver a missão de mostrar à humanidade que tais talentos estão ao alcance de todos, eles são para nós equivalentes a saber trocar o pneu do carro. Chega de desigualdade. Foi-me mostrado em um sonho que tive em 1989 como ideias de desigualdade podem levar à união. Disseram-me que não haveria mais vermelho nem roxo. Perguntei o que isso significava, porque não compreendia. Mostraram-me que o arco-íris é visto no céu como uma fita plana, com o vermelho embaixo e o roxo em cima. Os seres humanos consideram o plano físico vermelho, como o sangue da vida, e consideram que os aspectos espirituais da nossa natureza são roxos, como a parte superior do arco-íris. Nos primeiros 4 caminhos, quando surge o desejo de evolução espiritual, algumas pessoas adotam a postura de que a espiritualidade é desejável e, portanto, que a vida física não é tão importante quanto a espiritualidade. No 7º caminho, o culminar da fusão entre corpo e espírito, voltamos ao ponto de partida. Neste processo de transformação, ultrapassamos a visão bidimensional do arco-íris, e ele deixa de ser uma fita plana e passa a ser um arco tridimensional, no qual o vermelho está ligado ao roxo, formando um círculo, que compõe um arco-íris giratório, símbolo da profecia nativa americana da paz mundial. O vermelho e o roxo se juntam e viram a cor magenta, que é o casamento simbólico entre o céu e a terra, ou o físico e o espiritual, como partes iguais do nosso ser. Quando a unidade é atingida dentro de cada ser humano, não existe mais lugar para separações no pensamento, no sentimento, na ação ou no ser. Nós trazemos a existência eterna para nossas formas humanas e nessa altura atingimos a direção de dentro, usando os dons da paciência e da compaixão, sem pressa ou demora. Nós abraçamos a cada momento o caminho que se apresenta e os nossos processos pessoais. O processo de iniciação, que nos trouxe a compreensão da direção do agora, permitiu que dessemos valor aos talentos desenvolvidos, entendendo como podem nos ser úteis se usados com precisão. As trilhas do tempo e a presença no agora. A unidade atingida depois de emergir do vazio, que a essa altura se tornou um estado interior estável e que religa o corpo à consciência universal, faz também com que o corpo funcione como uma antena para a energia universal. O corpo se transforma em um ponto ativado de consciência dentro do todo, ligado à Terra e canalizando energia para todas as partes da criação. Passamos também a estar no centro de uma encruzilhada, onde o tempo, as experiências da vida e os sentimentos passam dentro de nós com facilidade, desde que prestemos atenção. Podemos escolher ver o passado ou o futuro, a partir de um ponto de vista que considera o tempo uma ilusão. Já aprendemos que o tempo é algo que simplesmente permite que os seres humanos atravessem as experiências, processando-as por partes. Como já assimilamos o ponto de vista eterno, consideramos a passagem do tempo de uma forma bem mais expansiva. Do ponto de vista infinito característico do 7º caminho, vemos o que os nossos espíritos experimentaram e entendemos que nossa vida atual é apenas um breve clarão dentro da eternidade. Apesar de já termos entrevisto essas questões do 4º ao 6º caminhos, é no 7º que isso se torna uma realidade corporal. Podemos também escolher experimentar realidades múltiplas e diversos períodos no tempo, aperfeiçoando sempre nossa capacidade de aterramento. Isso nos proporciona visões simultâneas de cenários históricos e eventos atuais. Durante essas lições do 7º caminho, também aprendemos que a partir de certos pontos de vista futuros, nossos espíritos olham para trás, para o que fazemos agora,
e podemos nos influenciar mostrando todas as possibilidades disponíveis dentro do que consideramos ser o momento presente. Essas descobertas relacionadas à ausência de tempo podem começar no 5º e 6º caminhos, com a exploração das possibilidades de nossa evolução humana. Esses eus futuros, aspectos mais evoluídos de nossas identidades futuras, podem nos passar informações necessárias ou oferecer ensinamentos tão ou mais facilmente do que as presenças angelicais ou espirituais que nos guiaram nos primeiros caminhos. Eventualmente, aprendemos a ficar aterrados no agora, confiando em todos os potenciais futuros. Não há necessidade de balançar com o pêndulo do tempo, projetando eventos futuros, nem de esmiuçar vidas passadas, porque o tempo inteiro está presente no agora. O desejo de ver o que é depois da próxima esquina da vida provavelmente desapareceu quando emergimos do vazio. Tudo o que nos interessa agora é a atualidade do momento presente. Relaxar, nem pensar. Tudo é feito com espelhos. Para mim, uma das partes mais difíceis do 7º caminho foi aprender a ser novamente um lago límpido, a partir de uma perspectiva totalmente diferente. Nós já falamos sobre este lago límpido antes, em relação ao 5º caminho, como o processo de deixar que os pensamentos, sentimentos e palavras das outras pessoas passassem facilmente através de nós. É comum para as pessoas que estão entre o 4º e o 6º caminhos, que já desenvolveram alguma certeza de suas percepções, assumirem que sabem muito bem o que os outros estão passando. Em alguns casos, as pessoas que estão sendo assim rotuladas já ultrapassaram em muito as experiências daquelas que as estão julgando. Uma enorme paciência é necessária a cada vez que nos defrontamos com uma situação do 7º caminho. Ao refletirmos o ponto de vista de uma pessoa de volta para ela, precisamos estar presentes para discernir verdadeiramente o nível a partir do qual a pessoa opera, sem nos transformarmos no reflexo. Nesses momentos, testamos nossa capacidade de reagir com graça. Os testes surpresa do 7º caminho vêm de diversas maneiras, e todas exigem o uso impecável e apropriado dos talentos que adquirimos. Uma forma comum de cilada da iluminação é quando uma pessoa que acabou de emergir do vazio absorve o julgamento de alguém que tem necessidade de parecer uma autoridade iluminada ou um oráculo. A menos que esta pessoa tenha atravessado o vazio, é impossível enxergar dentro dele ou do outro lado. Uma pessoa que acabou de emergir tem tanto espaço livre e incerteza que as projeções da outra pessoa sobre o que está realmente acontecendo podem ser assimiladas involuntariamente, porque a estabilidade de seu ponto de vista sagrado ainda não foi consolidada. A pessoa do 7º caminho que transitou pelo vazio e se reestabilizou, apagou completamente qualquer apego a façanhas espirituais e percepções psíquicas, no sentido de medalhas de mérito espirituais. Esta pessoa substituiu sua falta de fronteiras, abandonadas na travessia do vazio, por um forte aterramento, equipada com mecanismos de deflexão tipo espelho. Quando restabelecemos nossas certezas, normalmente podemos defletir quaisquer palavras de sabedoria vindas de pessoas dos primeiros caminhos. Francamente, a menos que suas fronteiras estejam sendo invadidas, uma pessoa do 7º caminho não dá a menor importância à forma como os outros se comportam, considerando isso simplesmente como o que está acontecendo com o outro naquele momento. Para manter as qualidades de graça, paz interior e equilíbrio, precisamos aplicar compaixão e perdão a nós e aos outros. O reflexo não distorcido do lago límpido é apenas um espelho. As lições do 7º caminho que precisam ser atravessadas para atingir este estágio sem ilusões são muito duras. Também é muito fácil calçar sem querer os sapatos de outra pessoa, porque afinal somos o espelho que reflete todos os desenhos do manto de cura na vida física.
Como nos caminhos anteriores, precisamos evitar assumir as atitudes e a energia de outras pessoas, tratando de manter sempre nossa clareza pessoal, nossa individualidade e uma atitude amorosa. Existem momentos quando simplesmente refletimos de volta para alguém o seu próprio nível, para que a pessoa possa se sentir à vontade conosco. Isto requer um equilíbrio entre a nossa sensibilidade e as percepções das dimensões intangíveis, utilizando um foco astuto e sempre prestando atenção ao óbvio. Temos que aceitar as outras pessoas, não importa onde estejam no processo do amadurecimento humano. Não é correto dar conselhos que não foram pedidos, nem ter um ar superior quando se dão informações solicitadas. Um dos espelhos mais eficazes que podemos usar é ouvir e fazer perguntas pertinentes, o que permite que os outros declarem suas próprias verdades. A arte de espelhar tudo o que está presente em uma situação exige grande habilidade, e só é possível quando estamos plenamente presentes. Temos que ter consciência das situações e dilemas das outras pessoas, estar compassivamente interessados e permanecer ligados à Terra. Tumulto ou drama são coisas que desequilibram uma pessoa do sétimo caminho, com a mesma facilidade que acontecia no terceiro caminho. Pode-se precisar de um pouco mais de caos neste caso, mas todos temos que aprender a continuar equilibrados quando a vida brinca com a nossa serenidade. Se nos apegarmos a uma situação emocional, nossa clareza vai pela janela. Se não estamos suficientemente aterrados, aquilo que percebemos será distorcido. Se perdemos a noção de individualidade, assimilamos energia alheia ou regredimos a comportamentos que há muito já havíamos curado. Saber surfar nas ondas que criam o tempo é uma arte, deixando espaço para os outros viverem seus processos. É preciso ter muita paciência e tolerância para deixar que os outros façam suas próprias descobertas sem despedaçar suas ilusões. Quando os outros têm certeza de que sua experiência atual é o maior desastre que já aconteceu no universo e que ninguém mais compreenderá, cuidado! A pessoa que está vivendo o drama só enxerga a importância cósmica de sua necessidade e de seu desejo imediato. Simplesmente estar perto desta pessoa é algo que drena nossa energia, se nos esquecemos dos mecanismos de aspirador que estão presentes. As experiências dramáticas criam um torvelino semelhante a um aspirador, que suga a força vital do observador para o campo energético daquele que está em crise. Pessoas do sétimo caminho que não prestam atenção terão resultados devastadores, semelhantes aos efeitos desestabilizadores experimentados ao emergir do vazio. Também muitas vezes deixamos nossa atenção escorregar momentaneamente, porque estamos apenas sendo. Durante este estágio do sétimo caminho, há uma diminuição das atividades paranormais, que antes pareciam nos perseguir. Logo antes de entrar no vazio e durante todo o processo posterior, não havia mais coisas interessantes acontecendo, nem revelações extraordinárias para nos dar injeções de adrenalina. Depois de emergir do vazio, e quando finalmente conseguirmos nos acostumar de novo com a vida, surge uma espécie de período de descanso, no qual passamos por testes surpresa de revisão. Somos testados em tudo o que aprendemos antes, e que foi abandonado durante a passagem pelo vazio do centro do universo. Pode ser muito desagradável perceber que vamos ter que reaprender tudo o que no passado era uma segunda natureza. Se não formos vigilantes, será muito fácil ser preguiçoso e cair em velhos hábitos, ou então nos enredamos nas lições das pessoas, com quem compartilhamos nossa vida, simplesmente porque abrimos mão da maior parte do nosso senso de eu. Independentemente do que experimentamos durante os 7 caminhos, o desafio de ser compassivo no meio da incerteza, depois de emergir do vazio, continua a ser o ponto focal.
As dúvidas que ocorrem nessa altura podem nos debilitar, se lhes concedermos o uso de nossa força vital. Fizemos um círculo completo e estamos começando de novo, cheios de uma nova sabedoria. A tarefa aqui é usar adequadamente toda essa sabedoria a cada instante. Ao usar a sabedoria com precisão, permanecemos presentes no agora. A chave para emergir com graça está em manter o equilíbrio flexível no templo da cidade, que é a vida moderna, e ao mesmo tempo, ser muito cuidadoso e gentil com nós mesmos. Esta não é hora para dramas, ou para se cercarem de pessoas subindo pelas paredes. Aqui, o equilíbrio surge quando aumentamos gradualmente nossa interação com a vida e com os outros. Você quer mesmo fazer isso da forma mais difícil? Quando eu estava tentando reestruturar minha vida, depois de emergir do vazio, sentia-me em carne viva, exposta. Fiquei em casa sem ver ninguém, a não ser amigos muito chegados, durante meio ano, e mesmo assim continuava despreparada para enfrentar a azáfama do templo da cidade. De repente, a vida gritou: luzes, câmera, ação, e o templo da cidade veio até mim. Caí em uma emboscada e minha vida foi ameaçada, e quando eu recuperei o equilíbrio depois disso, fui jogada em outra situação que me fez cair de joelhos. Um velho amigo telefonou pedindo que eu encontrasse umas pessoas que não conhecia. De repente, me vi cercada de pessoas e situações que espelhavam todos os dramas imagináveis, completos com espelhos e cortinas de fumaça. Como sempre, fiz tudo da forma mais difícil possível. Tentei emergir do vazio no meio do tumulto, que de alguma forma viera bater em minha porta. É claro que me dei mal. O coiote sempre me ofereceu os piores cenários possíveis para as lições de minha vida, para que eu pudesse aprender a surfar em ondas realmente grandes. Apesar de cair várias vezes seguidas, em geral acabo continuando a surfar, e pelo menos consigo rir de tudo isso. Tive que aprender a rir, porque o coiote é um dos meus principais animais de poder. O coiote é a cura que determina como vou experimentar a vida e como vou aprender e crescer. Finalmente estou entendendo que não preciso pedir desculpas pela forma como a vida me acontece. Nem preciso explicar para ninguém o ritmo maluco da minha dança. Oh, esqueci o fim da piada. A descoberta de que demos uma volta para acabar no ponto de partida parece uma grande piada cósmica. Descobrimos que toda a nossa longa jornada é igual às jornadas das outras pessoas que dançaram de forma diferente, e também igual às vidas das pessoas que jamais trilharam qualquer caminho. Eu entendi finalmente que a minha viagem nada mais era do que um folhetim ou novela cósmicos. Droga! Não há dúvida de que o coiote consegue inventar lições hilariantes para podermos enxergar nossas danças individuais com uma visão mais ampla, através das lentes equalizadoras do spotlight do infinito. Compreender que voltamos ao ponto de partida nos deixa sem saber se rimos ou choramos. Pela minha experiência, eu recomendo chorar de rir. Sim, a jornada foi grandiosa. Aprendemos muito e podemos acessar a energia, a força vital e a consciência das pedras, animais, outros seres humanos, estrelas, planetas, outras formas de vida, espíritos, anjos, dualidade e unidade, solidez e intangibilidade. É isso que significa ser? Será que conseguimos estar plenamente presentes aqui? Podemos honrar o espírito que resiste no corpo de um bêbado irrecuperável, largado na sarjeta, como sendo igual a nós? Sim, especialmente quando sabemos, pelo ponto de vista infinito, que ele ou ela podem um dia ser um Messias em algum mundo que ainda vai ser descoberto em nosso universo. Esta faceta iluminada do ser contém a arte definitiva da compaixão,
a verdadeira manifestação da igualdade eterna. O ponto de vista eterno está sempre no presente, e é o presente do grande mistério para os seres humanos que estão no processo de ser. A beleza de tudo isso é que o processo da evolução espiritual é tão infinito quanto o espírito. Quando conseguimos realmente banir o tempo e assumir o ponto de vista infinito no final do sétimo caminho, percebemos que nada do que já fomos e nada do que seremos é mais importante que a vida que estamos vivendo neste momento. Como seres humanos, temos a missão comum de trazer o potencial ilimitado do grande mistério para a forma humana, vivendo o casamento do céu e da terra, com o veículo do corpo físico. Milhões de seres espirituais que nunca tiveram corpo físico estão nos observando para ver como conduzimos a nossa humanidade e o nosso potencial espiritual. Números incalculáveis de essências espirituais estão esperando pela oportunidade única que temos de sermos humanos. Mas nós não damos muito valor a essa magnífica experiência física. As presenças angelicais entendem perfeitamente a dificuldade de nosso caminho humano e valorizam a coragem que tivemos ao esquecer nossa origem divina. A magnitude dessa compreensão nos proporciona algo que podemos resgatar ao emergir do vazio, quando é preciso redefinir nosso propósito de ser. Ao retornar o desafio mais uma vez, compreendemos que abrigamos o espírito infinito dentro da carne, sangue e ossos. Vivemos as alegrias e tristezas da condição humana, mas isso deixou de ter significado, porque reconhecemos que tudo o que passamos é a mesma coisa, diante de uma presença espiritual maior, que desconhece a separação. Ter um corpo que sofre, envelhece e sente dor, que fica doente e morre, é um privilégio que nos oferece a oportunidade de realizar algo de grande valor. Em última análise, escolhemos atravessar as trincheiras da dor humana e do sofrimento, assumindo corpos físicos repetidamente, se for necessário, porque honramos a unidade de toda a humanidade. Compreendemos que todos os seres humanos precisam descobrir a unidade por si mesmos e estamos dispostos a nos comprometer com a busca eterna, ajudando os outros com graça e compaixão. A festa nunca termina, por isso continue dançando. Nos últimos estágios do sétimo caminho, vemos que a fusão de toda a força vital e de todos os pontos de consciência forma um vórtice que gira pela eternidade afora, expressando as danças individuais que se misturam de forma tão complexa que apenas algumas almas corajosas buscam enxergar os fios individuais de vida da teia dos sonhos, através das lentes microscópicas do ponto de vista sagrado humano. O coiote ri e nos lembra que nossas danças pessoais, conhecidas como a festa das consciências em evolução, nunca terminam. O coiote diz que nós apenas mudamos de fantasia algumas vezes, mas no intervalo entre as danças, todos tiramos a máscara e tentamos diligentemente não ficar cegos pela luz radiante um dos outros. Quando a música recomeça, vestimos nossas fantasias e sorrimos entre nós, voltando à terra para caminhar na roupagem humana, onde imediatamente nos esquecemos de quem somos, porque viemos para cá e de que estamos apenas participando do jogo infinito da iluminação. Rindo, o coiote chama este tipo de esquecimento de uma enorme ressaca espiritual. O embusteiro nos lembra que devíamos estar completamente embriagados com a poção de amor do grande mistério, para nos oferecermos a prestar serviço no planeta Terra. Nós podemos ter certeza de que o coiote, o divino embusteiro, já conhece o significado de considerar a alegria da união e os breves momentos do nosso desespero humano como sendo tudo a mesma coisa. Nós nos prontificaremos a viver de novo todas as tragédias da condição humana,
oferecendo bondade aos seres sofredores e feridos, que se esqueceram de que também são infinitos e que não estão sós. Nós voltamos para caminhar pela terra, oferecendo uma infinidade de caminhos sagrados que ajudarão os seres humanos a acessarem a lembrança. Por fim, vamos descobrir que nossa evolução continua além do tempo e do espaço. Como seres eternos, nossa consciência está ligada ao grande mistério, e um dia fundiremos nossas consciências com estrelas, planetas, galáxias e nebulosas, assumindo essas identidades à medida que seguimos os caminhos de consciência disponíveis no universo. Este processo já está em movimento quando nos ligamos ao que existe dentro de nós. Estamos em treinamento para a perpétua aventura de ser, que evolui para além da matéria e do tempo, além da dualidade, em direção à unidade absoluta. A transformação humana é um caminho composto por muitos padrões, fluindo pelo tempo e pelo espaço, ligando a matéria e lutando contra as limitações da fragilidade de nossa condição humana ao experimentarmos a vida dentro de um corpo físico. Todas as partes do processo de descoberta podem ser expandidas além de qualquer coisa que possamos imaginar. Quando conseguimos adquirir os talentos contidos nas lições de todos os 7 caminhos, a jornada recomeça. O ponto de vista eterno se infiltra em cada forma humana e continua o perene processo de vencer os obstáculos da vida planetária, acumulando enquanto isso graça e compaixão. Ao longo desta jornada, é a própria Mãe Terra quem verte lágrimas de acolhimento e abre seus braços majestosos murmurando: "Bem-vindo à casa, meus filhos." Nas últimas lições do 7º caminho, nós enxergamos um estado infinito de ser e sabemos que a jornada nunca termina. Aprendemos que somos o que somos a cada dado momento, reflexo de um universo em constante evolução, expressões divinas do amor do grande mistério. As dimensões físicas são iguais às não físicas, e o caminho de cada pessoa é uma expressão divina que não é maior nem menor do que nenhuma outra. Todos usamos uma série de máscaras para ocultar a presença divina e a identidade eterna de nossa essência espiritual. Além do 7º caminho, a jornada da vida não tem fronteiras. Para alguns, completar os caminhos de iniciação pode fazer com que os antigos ritos de passagem pareçam sonhos distantes, como se tudo tivesse acontecido em uma outra vida. Entretanto, continuamos a entrever diversos horizontes novos enquanto buscamos uma maior totalidade. Aprendemos a reafirmar a presença da graça compassiva dentro de nós e a caminhar de cabeça erguida diante desta presença. O término do 7º caminho significa simplesmente que estamos despertos para as possibilidades ilimitadas que podem ser escolhidas dentro deste ou de outros universos de som, luz, movimento e conteúdo. Fizemos uma volta completa e chegamos ao interior, adotando a sabedoria adquirida com o uso do corpo físico e dançando o sonho da unidade infinita do aqui e agora. Fim do capítulo 9.